Olá, eu sou Jefferson Santos e estamos aqui hoje para gravar mais um Câmara Entrevista. E nessa oportunidade estamos recebendo aqui a delegada regional da Polícia Civil, a Estela Pires. Estela, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre um tema tão relevante. Exatamente. E o tema que nós vamos abordar aqui é Mulheres no Comando, a nova delegada regional da Polícia Civil e a luta contra a violência doméstica em Pouso Alegre. Por que a nova delegada regional? Porque, acho que é a primeira vez, Estela, que uma mulher agora assume... aqui em Pouso Alegre, desde a criação da regional de Pouso Alegre, eu sou a primeira mulher a assumir o cargo de chefia aqui como regional. E isso é muito importante, né? A gente teve durante o mês de março, né, que é onde é comemorado o Dia Internacional das Mulheres, né, da luta pelos direitos das mulheres e tudo mais. Então a gente vê uma delegada assumindo pela primeira vez, isso é um tema muito importante. E a gente, na nossa primeira questão aqui, a gente pede para que você fale, né, da importância de você como mulher assumir, né, a Delegacia Regional da Polícia Civil e como isso pode influenciar outras mulheres, né, que querem trilhar uma carreira assim, talvez assim, na mesma área que você, mas também pode ser que seja em outra área, mas que seja um cargo de direção, que até então era tão difícil de vocês conseguirem chegar, e agora a gente está vendo que depois de muita luta de vocês mulheres e de um olhar um pouco mais sensível da sociedade, vocês estão conseguindo chegar. Então, que você falasse um pouquinho disso. Na verdade é uma honra para mim estar nesse cargo, porque realmente é um destaque, primeira delegada regional de Pouso Alegre. E hoje nós vimos que as mulheres estão ganhando cada vez mais destaque nesses papéis de chefia. Eu acho que é importante isso no sentido de inspirar outras mulheres, porque nós não queremos o espaço de ninguém, nós queremos o nosso espaço. E eu acho que tem que ter essa visão, essa percepção sempre feminina e masculina. Isso é muito salutar para qualquer área, especialmente a área de gestão, que eu acho que requer um pouco, às vezes, de sensibilidade, não é fácil. Essa área de gestão, especialmente pessoas, é muito complicada, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, né? Pós-pandemia, que eu acho que piorou um pouquinho. Então, eu acho que a inspiração que outras pessoas podem alcançar cargos de gestão, podem estar onde elas desejam estar. Então, é importante nesse sentido. E eu me espelho também em outras mulheres para estar hoje exercendo meu cargo. A Polícia Civil hoje está com uma chefe também, doutora Letícia. Nós já tivemos outras mulheres chefes, mas também é uma inspiração para mim. Então, eu acho que é importante nesse sentido, a gente saber que é possível e que basta a gente querer se dedicar, que eu acho que é bacana e vai ser feito um trabalho realmente diferenciado. Sim, ótimo, excelente. E como você avalia assim, a presença feminina hoje na Polícia Civil? E quais são as principais mudanças que você pretende implementar agora na sua gestão? A Polícia Civil, desde que eu entrei, ainda era um ambiente muito masculino. Ela tem se modernizado aos poucos. Hoje nós verificamos que grande parte dos concursos já são mulheres que passam. Então, esse último concurso de designação de investigadores, a gente recebeu várias mulheres. Então, a gente vê que as mulheres têm entrado cada vez mais nesses concursos que ainda são um pouco mais masculinos, um pouco a dominância ainda é masculina, mas eu acho que tem mudado, é que a gente que está aqui hoje, a gente não consegue visualizar a mudança. Eu acho que daqui a alguns anos que a gente vai conseguir visualizar toda a mudança e tudo que foi esse caminho percorrido dessas conquistas femininas. Então, é um ambiente masculino? Ainda sim, mas isso tem mudado diariamente. Então, eu acho importante salientar isso, porque às vezes tem um certo preconceito, né, de ser ainda um serviço um pouco masculino, mas isso tem mudado e mudado a passos largos. Então, hoje você vai na delegacia, você já tem várias investigadoras mulheres, escrivãs de polícia, delegadas. Então, é bacana nesse sentido, de abrir a visão e tentar diminuir um pouco esse preconceito de que é uma área masculina ainda. Ainda tem uma certa dominância masculina, mas que tem alterado assim, e tem mudado de forma muito célere. Muito bom. Só ainda para a gente reforçar um pouquinho, para a pessoa que está nos assistindo hoje, que ela deseja entender um pouquinho de como funciona, como você conseguiu
alcançar esse cargo de gestão, você consegue traçar uma linha só para exemplificar para a pessoa que está nos assistindo de como ela... A gente sabe que você passou num concurso, então só contar um pouquinho de como foi, para ela entender como ela pode planejar os passos de uma carreira assim. Sim. Então, hoje o delegado de polícia precisa ter curso de direito, né? Então, você não precisa ser advogado, mas você tem que ser bacharel em direito. Então, a partir daí, você faz um concurso, e aí, esse concurso, você vai para Belo Horizonte, faz a gente chama de Acadepol, né? Que são alguns treinamentos que a gente recebe de arma de fogo, de defesa pessoal. E aí, a partir daí, você vai receber a primeira designação, para onde você vai. No meu caso, eu fui para uma cidade próxima de Governador Valadares, chama Virginópolis, distante 9 horas daqui de Pouso Alegre. Não foi fácil, eu fiquei lá 2 anos. E aí lá eu fiquei em todas as áreas, né? Delegacia de homicídios, mulheres, trânsito, infrações de menor potencial ofensivo. E aí, a partir de 2 anos, entrou uma nova turma de delegados, aí eu pedi transferência para Pouso Alegre. Aí eu fui para Santa Rita. Aí eu fiquei 3 anos em Santa Rita. Também, como era uma comarca pequena, você acaba pegando, todas as atribuições te pertencem. Então, eu ficava... todas as atribuições das delegacias de homicídios, crime patrimonial, ficavam sob a minha responsabilidade. Aí depois de 5 anos, 2 em Virginópolis e 3 em Santa Rita, eu vim para Pouso Alegre. Aí a gente, como é uma cidade maior, uma comarca maior, a gente acaba ficando mais especializado. Quando eu vim para Pouso Alegre, eu trabalhei em delegacia de menor potencial ofensivo, depois eu fiquei na patrimônio, cartas precatórias, e agora, antes de ser nomeada, eu fiquei na entorpecentes. Aí eu fazia 5 anos que estava na entorpecentes, que quase não tem serviço, né, na entorpecentes. E aí agora, em fevereiro, fevereiro eu fui designada interinamente, e março eu fui designada de forma definitiva para o cargo de delegada regional. É uma promoção, na verdade. Você pode viver toda a sua carreira como uma delegada de uma pasta específica, mas você pode também, às vezes, ter alguns cargos de chefia, que seria delegada regional, e acima de mim existe o chefe de departamento, que aí ele abrange as regionais de Pouso Alegre, Itajubá e São Lourenço, que aí são 75 cidades. Pouso Alegre eu fico responsável só por 35. Muito bacana. Então aí, ó, ela fez aí, trouxe para você que pretende seguir uma carreira nessa área ou áreas parecidas, você tem todo um trajeto, um percurso, e não vai ser praticamente certeza de não vai ser 2 anos de uma cidade, tantos e outro, pode ser que o seu seja totalmente diferente, pode ser que talvez não consiga, né, transferência para a cidade que você deseja, mas o que fica de dica, né? Para você persistir e seguir aí o seu projeto, os seus sonhos, que hoje em dia, já com o seu exemplo, já vemos que mulheres também conseguem chegar, e isso não serve só para as mulheres, mas também para os homens também, que esse é o mesmo caminho para os 2 gêneros, né? Então, se você deseja chegar algum dia na mesma posição, mais ou menos o mesmo caminho. Não vai ser igual, mas vai ser parecido. E já para a gente entrar aqui, Estela, que é um assunto que não é tão bom, né, que é a questão da violência doméstica, queria que você falasse para a gente quais são as principais causas hoje de violência doméstica em Pouso Alegre e agora também regional, né, que você está atuando. Quais são as principais causas assim, de violência doméstica contra a mulher e como a gente pode prevenir e combater esse problema aqui? A causa em si, são várias causas, né? Tem daquele agressor que tem enraizado dentro dele uma violência já, que é aquele que às vezes já sofreu violência dentro de casa, às vezes viu os pais brigando, então ele já está dentro dele que aquilo é uma coisa normal. Tem causas que às vezes a pessoa fica mais violenta por conta de bebida alcoólica. Claro que tudo isso que eu estou falando, nenhuma é justificativa, né? É o que a gente vê no dia a dia, mas nada justifica. Então, mas às vezes a bebida alcoólica, ela consegue aumentar, às vezes, uma situação que às vezes seria apenas uma discussão. Então, a gente vê muito disso. E o segundo tópico seria
que... Como, né, nós podemos prevenir, né, e combater esse tipo de, esses casos? A prevenção, na verdade, são várias situações. Desde a própria mulher ter o conhecimento dos direitos dela, que eu acho que é importantíssimo, até o papel da Câmara aqui, que está fazendo isso muito bem feito. Então, ela vai passar a ter conhecimento do que ela tem direito, porque a grande parte, às vezes, não tem. Eu não sei o que é uma medida protetiva, eu não sei que eu posso falar que ele vai sair de casa e eu vou ficar dentro de casa, mesmo a casa, às vezes, pertencendo ao agressor. Então, eu não tenho conhecimento, às vezes, que ele possa se aproximar, é proibido se aproximar da vítima. Então, eu acho que o conhecimento é tudo. E além do conhecimento hoje, que tem ajudado muito essa difusão das redes sociais, das televisões, as denúncias. Então, às vezes, é uma pessoa que está fora, mas não existe aquela máxima, né, entre briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Pelo contrário, a pessoa tem que denunciar. Sim. Dependendo do crime. Existem alguns crimes que exigem realmente uma manifestação da vítima, que são alguns crimes que a lei fala que são mais leves, que são crimes de ameaça, de vias de fato, de injúria. Então, realmente, nesses casos, precisaria de uma manifestação de vontade da vítima. A vítima falar, eu quero que ele seja processado por isso, que é o que a gente chama de representação. Então, ela tem que ir na delegacia e representar. Mas parte desses delitos também são de ofício. Então, se a gente tiver uma denúncia, nós vamos instaurar o procedimento cabível de ofício, que seria o caso de lesão corporal, de feminicídio, tentativa de feminicídio. Então, assim, vai depender muito do delito. Mas a denúncia é importantíssima, ainda que sejam esses delitos que exigem representação, para a gente tomar conhecimento e tentar, às vezes, já ter um cuidado com aquele relacionamento. Então, às vezes, começar a instruir melhor a mulher, fazer algumas advertências para o esposo ou o convivente, companheiro, né? Então, eu acho que a denúncia sempre é válida, mesmo que ela exija posteriormente uma representação da vítima. Excelente. E assim, quais são os principais desafios hoje da Polícia Civil na hora da investigação, né? E como assim a população, as pessoas que estão nos assistindo, pode ajudar vocês nesse trabalho? Porque eu sei que muitas das vezes é difícil, né? Igual você citou essa frase aí que o pessoal repetiu tanto que, entre aspas, se tornou uma verdade que deve ser quebrada. Tem que sim meter a colher, sim, não pode deixar a mulher sofrer violência, também não pode deixar o homem sofrer violência. Tudo que é violência, a gente tem que eliminar. Então, por isso, precisa que as pessoas sejam mais participativas também para facilitar no trabalho de vocês. Então, quando vai ser investigado casos assim, de violência doméstica, quais são as principais dificuldades de vocês hoje? A dificuldade hoje que a gente vê é mais no sentido dessa cifra negra. Então, por exemplo, às vezes a gente não toma conhecimento do que está acontecendo, porque muitas das vezes são delitos que acontecem entre quatro paredes. Então, às vezes o vizinho não escuta ou não vê. Então, é um delito que vai ficar ali entre as partes. Se a vítima não denunciar, muito possivelmente nós não vamos ter conhecimento que aquele delito está acontecendo. Então, uma dificuldade talvez seja essa, que ainda é um delito muito no ambiente familiar. E às vezes as partes não querem se envolver, seja um vizinho, um conhecido, falar, eu vou ter que ir na delegacia prestar depoimento, mas essa pode ser a diferença entre um delito de às vezes simples, de às vezes uma discussão, uma ameaça, simples que eu falo que a lei fala que é mais simples, não que seja um delito menor. E pode ser a diferença entre esse delito mais simplificado do que um delito mais grave, como um homicídio, né, um feminicídio. Então, realmente, as pessoas têm que se solidarizarem com a vítima e fazerem denúncias e orientarem a procurar CREAS, delegacia. Tem toda uma rede de apoio da mulher aqui em Pouso Alegre. Então, talvez a dificuldade seja essa e o pedido seja que as pessoas se envolvam, né? Porque a gente vive em comunidade. Uma hora acontece com o nosso vizinho, uma hora pode estar acontecendo dentro da nossa casa. Então, eu acho que a gente vai querer também que alguém nos auxilie, né? Então, a importância e o pedido que as pessoas se envolvam mais, às vezes, nos problemas dos próximos, né? Um pouco mais de empatia, né? De amor ao próximo. Acho que isso vai ajudar a sociedade como um todo, né? Não só a pessoa que está sendo agredida, mas uma hora a gente não sabe o dia de amanhã. Mas pode ser uma filha, uma irmã. Então, vamos ser mais solidários e tentar colaborar com o trabalho das pessoas que estão interessadas, sim, em ajudar. Até você já citou algumas instituições.
E como funciona a delegacia regional aqui de Pouso Alegre? Tem parceria com instituições, né? E como tem sido feito esse trabalho, esses convênios, né? Para evitar esse tipo de violência e garantir que os agressores sejam punidos e tudo mais. Como está funcionando hoje essas parcerias? Hoje nós temos várias parcerias aqui em Pouso Alegre. Tem o Ciampar, que é uma organização sem fins lucrativos, tem o CREAS. Então, que eles disponibilizam psicólogos para as partes ofendidas, né? Porque grande parte das vítimas acha que a responsabilidade é dela. Isso é um erro muito grande, mas isso é o quê? É que isso foi embutido na consciência dela. Então, ela tem que, para ela se livrar disso, exige um passo, exige todo um trabalho. E aí é o trabalho do CREAS. Na delegacia, a gente vê para formalizar o procedimento, para encaminhar para o Ministério Público e, eventualmente, ele ser processado. Mas hoje nós temos com um projeto que provavelmente nos próximos meses vai ser implantado, que é em parceria com o Ministério Público, que é um projeto voltado para o agressor. E isso é muito bacana, porque a gente não cuida só da vítima, porque a gente tem que cuidar da causa, né? Então, o agressor vai começar a frequentar palestras, vai ter psicólogo, então vai ser uma coisa voltada para ele. Isso é bacana no sentido de tentar extirpar daquele agressor essa violência doméstica que às vezes ele já carrega há algum tempo. Então, essa rede de apoio que nós chamamos, né, da mulher é importantíssima para quebrar esse ciclo de violência que, pelo que a gente tem conhecimento, vem acontecendo assim de maneira cíclica. Então, se ela não der um basta nesse ciclo, vai se perdurar por mais tempo. Excelente. Então, essas parcerias são de extrema importância, né? E reforça aí a dica, né? E a informação de você procurar instituições como essas citadas para fazer denúncias ou para procurar ajuda, porque isso vai ser fator muito importante aí para você não sofrer problemas futuros e, se estiver sofrendo problemas, para que esse problema seja parado, sanado, resolver esse problema aí da melhor maneira possível. E quais são as medidas de proteção previstas na lei para as vítimas de violência doméstica e como elas podem ser aplicadas na prática? Nós tivemos uma alteração recente agora na legislação, que foi muito salutar, que foi no sentido de que hoje a mulher vai na delegacia pedir medida protetiva e basta a declaração dela. Nós não precisamos formalizar várias documentações, várias declarações, testemunhos, para a gente encaminhar isso para o juiz e para o juiz fazer uma análise, porque hoje a análise é sumária. Então, ele vai verificar o que tem ali na oitiva dela. Se ele achar que, às vezes, eventualmente não está bem caracterizado, ele vai pedir novas diligências, mas a princípio vai ser uma análise sumária. O que isso facilita? Porque facilita a celeridade do processo, a designação de uma medida protetiva muito mais fácil, muito mais rápida. E isso, às vezes, é importantíssimo porque a gente sabe que, às vezes, a diferença do delito que eu falei de ameaça para o delito de homicídio. Então, realmente, às vezes, a gravidade do delito, tendo uma medida protetiva, ele vai se amenizar. Hoje nós temos diversas medidas protetivas. Temos medidas protetivas de afastamento do agressor do lar, de não aproximação da vítima, não aproximação dos filhos. Então, vai depender muito daquele caso concreto o que vai ser feito. E são medidas exemplificativas. Então, por exemplo, o juiz pode determinar, como eu estava falando, a parceria com o Ministério Público, que o agressor passe a frequentar cursos, né, para ele com psicólogos. Então, são várias medidas exemplificativas que o juiz vai verificar naquele caso específico qual que se adequa. A vítima, ela vai até a delegacia e ela faz um questionário, o que ela tem interesse, quais medidas protetivas. Então, o juiz já tem uma noção do que é interesse da vítima e do que ele acha que a possibilidade de deferir ali. Então, e é um procedimento muito célere. Geralmente a delegacia a vítima vai até a delegacia, nós encaminhamos no mesmo dia esse pedido para o judiciário ou no mais tardar, dependendo se for final de expediente, no dia seguinte, e aí o juiz tem, em tese, 48 horas para determinar ou não a medida protetiva. Eu ouvi nos últimos dias, não sei se isso já é vigente ou se está tramitando para se tornar realidade, das mulheres, quando for procurar ajuda policial, ser atendida por
mulheres. Isso vai acontecer ou já está acontecendo? Isso é o ideal, né? Nós pensamos que delegacia de mulheres, o ideal é que seja atendido tão somente por mulheres. Hoje, na delegacia de Pouso Alegre, de especializada, nós temos tão somente mulheres. São escrivãs ad-hocs e uma delegada, doutora Renata. A equipe de investigadores ainda é mista, mas o ideal é que realmente seja uma equipe de mulheres para tentar entender melhor essa situação da mulher. Eu acho que tem uma sensibilidade maior do que se fosse um homem atendendo. E, infelizmente, ainda no plantão, a gente acaba pegando uma equipe mais masculina. A gente ainda não tem esse projeto ainda de ser 24 horas delegacia de mulher, mas é um projeto. Mas hoje, se for durante o expediente, vai ser atendido por uma equipe de mulheres. Eu acho isso muito interessante, é uma ideia muito bacana, porque é aquilo que a gente vem construindo numa sociedade que culturalmente o homem já parece que tende a proteger mais o homem. Às vezes, de repente, uma mulher chega para fazer denúncia. Existe um corporativismo, né, masculino. Existe nessa área ainda um preconceito. Mas o que será que essa mulher fez, né, para esse homem? Vamos entender o caso dele, aí não dá tanta importância para a mulher. E no caso da mulher já vai ter, igual você falou, né, uma empatia maior. E outra, é um pertencimento também da mulher de querer ajudar uma outra mulher também. Então, acho que isso é muito importante e quem propôs essa alteração vai ter um resultado muito, acho que positivo, porque acho que a mulher vai se sentir, além de se sentir mais próxima para até fazer a denúncia, ela vai se sentir mais abraçada também, Sim. né? Porque sabendo que vai estar conversando com uma outra mulher. É importantíssimo isso. A gente sabe do valor de ser atendido por uma mulher, até porque às vezes são questões muito sensíveis. Então, às vezes ela se sente mais apta a falar com uma mulher do que às vezes ter que abrir os sentimentos dela com um homem. Então, foi primordial, foi excepcional essa ideia e tem funcionado. A gente, infelizmente, não pode estender durante a noite, mas durante o expediente é assim que funciona e tem funcionado bem. Muito bom. E a última questão aqui é como a população pode ajudar a prevenir a violência doméstica e denunciar casos de agressão, né? Mesmo que de forma anônima, a gente sabe que tem como fazer denúncias anônimas também. Então, você poderia trazer para a gente até canais de como a pessoa fazer denúncia, se tem online, se presencial, como é que a população pode ajudar na questão da denúncia? Hoje nós temos várias formas de denúncia, né? Ela pode ser feita presencialmente na delegacia, através de um boletim de ocorrência, ou às vezes nem precisa formalizar um boletim de ocorrência, basta ir procurar a equipe de investigadores da DEAN, né, que é a Delegacia Especializada de Violência Doméstica. Mas ela pode ser online também. Nós temos Disque 100, que a gente recebe, é um canal nacional, mas eles vão encaminhar para a gente. E tem o 181 também, que funciona bem. Então, são canais virtuais, e aí eles vão relatar tudo que está acontecendo, passar o máximo de dados possível, de endereço, de qualificação da parte. Às vezes não tem a qualificação, mas fala o biotipo da pessoa. Então, todos os dados são importantíssimos. Às vezes um apelido, né? Às vezes a gente não conhece a pessoa pelo nome, mas conhece pelo apelido. Então, tudo que ela tiver de dado, ela passa nesses canais virtuais que nós vamos receber e vamos verificar o que é possível fazer, começar uma investigação, dependendo do delito também, porque é aquilo que eu expliquei, dependendo do delito, a gente não pode iniciar uma investigação sem a manifestação da vítima, mas já serve de alerta para nós. Então, independente da gente começar uma investigação formalmente, já serve de alerta para a gente ter cuidado para que aquela situação não se desdobre em caso mais grave. Stella, aproveitando essa sua última fala, muitas das vezes a população não tem o entendimento do papel da Polícia Civil, da Polícia Militar, do juiz, do advogado. A pessoa acha que vocês vão cuidar sempre das mesmas coisas, mas a gente sabe que tem um pouquinho mais de informação, a gente sabe que não é dessa maneira. Você podia só explicar para a pessoa, no caso da Polícia Civil, qual é a tarefa, o que vocês cumprem nesses casos, e até explicar, por exemplo, como a Polícia Civil interage com vocês, só para as pessoas terem uma ideia, um panorama de como funciona? As atribuições são bem diferentes, né? Então, tem a atribuição da Polícia Militar, que é uma polícia mais preventiva. Então, ela vai tentar evitar que o crime aconteça, o crime ou o delito, né? Então, ela tenta evitar, uma polícia preventiva.
ela vai fazer às vezes abordagens na rua, vai às vezes ir até a casa da pessoa. Depois que o crime aconteceu, aí entra o papel da Polícia Civil. O que é o papel da Polícia Civil? É apurar autoria e materialidade. O que é isso? A autoria, quem foi o autor daquele delito? E a materialidade, tem provas daquele delito? Então a gente sempre a nossa atribuição da Polícia Civil é sempre depois que o crime aconteceu. Então a infração penal aconteceu, nós vamos procurar quem é o autor e e quais são as provas que precisam para vincular eventualmente aquele autor. Se a gente vai juntar todas essas diligências e a gente encaminha para o Ministério Público. O Ministério Público é quem denuncia ou não aquele fato, aquele autor. Então ele vai falar, não, realmente eu entendo que esse indivíduo cometeu esse delito. E aí ele vai denunciar e aí o juiz, ao final do processo, vai verificar se ele vai ou não ser condenado. Então são instâncias bem separadas, apesar da gente ter essa coparticipação junto e isso é muito salutar também, da gente estar a todo momento conversando para que toda essa engrenagem flua bem, né? Porque não adianta um só fazer um serviço e o outro não. Então, se todos não estiverem engrenados naquele mesmo sentido e propósito, não vai dar certo. E aí, por isso que cada um na sua atribuição, mas todos conversando entre si. Muito importante trazer esse esclarecimento para que não só eu aprendo, você que está assistindo aprende e acho que assim fica mais fácil da gente conseguir ter mais resultados e fazer com que a nossa sociedade melhore cada dia mais. E Stella, repito aqui mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, por trazer todas essas informações muito importantes. Mais uma vez, parabéns também por você estar à frente da Delegacia Regional e a gente fica feliz por ver que as mulheres estão tendo espaço e não são, eu comentei no mês das mulheres que muita gente fala assim, nós temos que valorizar a mulher. Não, nós temos que reconhecer o valor que as mulheres já têm, não é valorizar, a mulher já tem diversos valores, só que agora a sociedade está abrindo as portas para que as mulheres mostrem o valor que ela tem, né? Uma nova visão. Então, acho que não é valorizar a mulher já tem valor, é só reconhecer. Então, esse reconhecimento vem através de pessoas como você e a gente espera que outras pessoas também tenham essa oportunidade, depois que você encerrar seu período, né, que venha outra mulher também que possa assumir e que essa corrente continue para que vocês cada vez mais tenham mais espaço e abro agora no final para você deixar uma mensagem que você queria deixar para as mulheres e também para a pessoa que vê você como uma inspiração para ter também uma carreira parecida com a sua. Na verdade, eu agradeço pelo convite, eu acho um serviço essencial que vocês fazem aqui, de passar um pouquinho de conhecimento para a população. Nós todos aprendemos, né? A gente conversa, então eu também aprendo demais no meu dia a dia lá na delegacia. Então, falar para você que sempre tem uma solução. Então, para você vítima de violência doméstica, às vezes é difícil, às vezes tem filho, às vezes existe uma dependência financeira, às vezes uma dependência emocional, mas procura ajuda, procura a delegacia, procura o CREAS, procura a Polícia Militar, o Ministério Público, que essas instituições juntas vão conseguir ajudar. E agradecer o espaço novamente, porque às vezes o pessoal não sabe o que é a atribuição de cada um e é importante isso, a gente falar o que é a Polícia Civil, o que é a Polícia Militar e até para a pessoa poder se informar e saber onde procurar, né? Então eu agradeço o espaço, a gente está à disposição lá na delegacia e aberta a críticas e sugestões, né? Porque eu acho que às vezes a população tem mais conhecimento no sentido da necessidade de alguma coisa ou não, né? Então, agradeço por tudo e por ter esse espaço aqui também. Muito obrigado. Então é isso. Você que, por algum motivo, não pegou desde o início, você que está nos acompanhando pela TV, essa entrevista também está disponível nos nossos canais digitais, né, que é o YouTube e o Facebook. E você pode pegar esse link e compartilhar com quem você achar necessário, uma pessoa que vai gostar ou que está precisando ter acesso a essas informações. A gente pede também para que você se inscreva no nosso canal do YouTube, curta a nossa página no Facebook, porque assim fica mais fácil para você ter acesso a conteúdos novos. Mas sempre dê uma passadinha, porque sabemos que hoje no funcionamento das plataformas digitais, às vezes eles não te mostram tudo que está disponível. Mas tem muita coisa boa, muita programação boa desenvolvida aqui pela TV, tem a Rede do Bem, tem o programa de esportes, tem o Transparência Já e outros conteúdos que virão a acontecer, as notícias do dia a dia aqui da casa.
Então, continue nos acompanhando, seja pela TV ou pelas plataformas digitais, que a qualquer momento voltaremos com mais informações valiosas para você que pode te ajudar no dia a dia, tá bom? Então, é isso. Até a próxima entrevista. Um abraço.